Doutor, no início dessa nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua abordagem nessa temática trazida aqui na tarde de hoje. Eu falei um pouquinho, Alan, sobre a minha experiência em alguns casos que eu acompanhei de pacientes no período de fim de vida, com doença avançada, recebendo cuidados paliativos e discutindo um pouco esses fenômenos espirituais ou fenômenos de fim de vida, que é o conceito aí amplo, que ainda tem necessidade de ser definido melhor, mas que vão falar de sonhos, sonhos de pessoas em fim de vida, visões que elas possam ter, algumas vivências que podem trazer uma sensação de sentido, de completude biográfica no momento de fim de vida. E isso surgiu a partir de um estudo que a Thaís, psicóloga, apresentou também, que foi feito com pacientes em centros de cuidados paliativos pelo Brasil, e que ela avaliou sistematicamente essas vivências nos pacientes, nos familiares e nos profissionais de saúde, mostrando uma prevalência muito alta desses fenômenos, né, que acontecem com os pacientes, que geralmente tem um impacto positivo, que traz conforto e que traz um bem-estar para eles no processo de adoecimento e de evolução para o fim da vida, para a morte. O senhor falava sobre o bem-estar que essa abordagem acaba causando nos pacientes, naturalmente, indiretamente aos familiares. Qual a importância, levando isso em consideração, de que as abordagens clínicas, principalmente nesses pacientes, elas sejam adotadas? Bom, acho que falar disso é falar de cuidados paliativos, né? E os cuidados paliativos eles já são consolidados no mundo, já são uma abordagem bastante estudada, regulamentada no Brasil, né? A gente tem a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina no sentido de promover essa abordagem, tanto no serviço público, né, que acho que é super importante, e discussões éticas com relação a diretiva antecipada de vontade, dando autonomia para o paciente escolher como não quer ser tratado no momento que ele estiver incapaz. E tudo isso pensando, né, como foco principal promover qualidade de vida, evitar que esse paciente sofra por tentativas de prolongamento artificial da vida. E sem dúvida nenhuma isso também acarreta, como foi dito pelo professor Christopher Kerr, com os dados dos Estados Unidos, mostrando que isso reduz o custo, inclusive, do cuidado de saúde. Então é uma relação de abordagem que traz um ganha-ganha-ganha. Todo mundo se beneficia disso, né? Dá uma sensação muito positiva para o profissional, uma realização muito grande de poder ajudar essas pessoas, né, nos momentos difíceis que são esse período de final de vida, com muitos sintomas. Então quando a gente consegue trabalhar cuidando bem desses sintomas, minimizando esse sofrimento físico, psíquico, sociofamiliar e espiritual, né, a gente se sente muito realizado com isso, acho que foi um pouco do que foi falado ontem e hoje, e o paciente com certeza se beneficia, a família se beneficia, vê o seu ente amado bem cuidado, em todas as suas dimensões, até o final, né? Então acho que isso é uma possibilidade, e o sistema de saúde obviamente também, né? A gente está falando de uma otimização de custos e com um retorno muito melhor, aí, acho que para a sociedade como um todo. Doutor, levar em consideração, isso tem sido falado bastante aqui ao longo das palestras no CONUPS, olhar o paciente de uma forma mais ampla, não no sentido ali muito objetivo, é claro que a ciência precisa de uma abordagem objetiva no que se refere ao tratamento do paciente, mas com esse escopo mais amplo de espiritualidade, de religiosidade, do aspecto familiar onde o paciente está envolvido. Isso é importante para o tratamento? Sem dúvida, né? Acho que a medicina ela tem esse viés de um olhar focado na doença, né? Então a gente vai tratar a doença. E o cuidado paliativo é uma abordagem que fala exatamente de cuidar da pessoa que tem uma doença. Então o foco na doença ele existe, claro, a gente continua cuidando dessa doença, mas a gente tem um olhar mais amplo, mais abrangente, né, e multidimensional do sofrimento e do cuidado. Então a gente vai falar temos que cuidar sem dúvida da doença, controlar os sintomas físicos. Uma pessoa com dor, com náusea, com falta de ar não vai conseguir chegar numa discussão, por exemplo, existencial, de aspectos espirituais. Então, cuidar da parte biológica, mas ampliar isso para o aspecto psicológico, para o aspecto social, familiar, existencial e espiritual. E a gente faz isso como um time, né, como equipe. Acho que esse é um congresso que também fala muito disso, dessa abordagem multiprofissional, integrando aí diferentes áreas do saber. E isso é fundamental para a gente conseguir alcançar esse desfecho de uma boa qualidade de vida, de um bom processo de viver e de morrer, porque quando a gente fala de cuidar do fim da vida ou da morte, a gente está cuidando de como essa pessoa vive até o momento da morte. Então, isso é um ponto super importante, sem dúvida nenhuma, necessário. O senhor, como um pesquisador e como um clínico também, como é que o senhor tem percebido as pessoas que tratam diretamente nos hospitais, em clínicas, que abordam essa temática, há uma aceitação maior, uma percepção de que essa abordagem ela se faz necessária nesse momento de fim de vida?
Sem dúvida. É uma mudança que a gente vê, né? As pessoas vão conhecendo mais, está sendo amplamente divulgado, como aqui, por exemplo, agora com você, um congresso desse. A gente tem várias iniciativas sociais no sentido de tentar ampliar o acesso a populações muitas vezes mais vulneráveis, necessariamente precisam mais ainda de suporte. Por exemplo, tem um projeto muito bonito de um enfermeiro mineiro que se chama Comunidade Compassiva, que ele leva cuidado paliativo para pessoas de comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tive lá com eles na Rocinha e assim, é uma realidade que mostra que a demanda é muito maior do que você imagina. Então essas iniciativas, né, onde a gente vai falar sobre isso, as pessoas vão percebendo que isso traz benefício. Quando um paciente recebe e a família percebe o quanto isso é importante, ele vai meio no boca a boca, isso vai sendo falado, assim, eu também queria quando acontecer comigo. E na área da saúde também, né? A gente também adoraria. Muitas pessoas que trabalham com isso, que pesquisam isso, que ensinam isso, eu falo isso para os alunos muitas vezes, que um conflito de interesse único que existe é o dia que chegar a minha hora que tenham profissionais treinados para me oferecer esse tipo de cuidado. Então, sem dúvida, há uma mudança progressiva. Eu acho que a morte, nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos temos guerra agora no mundo. A morte é uma ameaça cada vez mais gritante aí, e do ponto de vista simbólico, necessária para que a gente possa, de novo, virar uma página com relação a como lidamos com a morte, seja na medicina, seja na sociedade, porque ainda é um tabu muito grande, mas que está mudando sem dúvida. Perceber como palestrante um público tão interessado de acadêmicos, aqueles que estão se graduando, mas aquelas pessoas que estão produzindo também conhecimento, isso é um estímulo também para que essas pesquisas continuem, porque o impacto a médio e longo prazo será expressivo, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso é fruto também do trabalho do NUPS, né? O professor Alexander é uma pessoa que tem essa capacidade de congregar pessoas de diferentes saberes e transita, né, entre essas diferentes disciplinas com muita facilidade, conduzindo pesquisa de ponta no Brasil, né, a nível inclusive internacional. Então, assim, acho que essas iniciativas elas são fundamentais e com certeza a perspectiva é muito favorável no médio e longo prazo para o nosso Brasil.